Ricardo Bezerra é advogado autônomo e advogado público do Estado da Paraíba com exercício das funções na FUNESC. É conferencista com destaque para os temas do direito administrativo, proteção de dados, com destaque para o direito de imagem de idosos em caso de longa permanência, dentre outros temas. Com a palavra, o advogado Dr. Ricardo Bezerra. Boa tarde. Quero agradecer primeiro à doutora Maria José a oportunidade de estar aqui. E depois de uma situação de energia que eu vi aqui, que eu presenciei, eu quero convidar vocês que busquem a arma que nós temos hoje. Chama-se celular. Quero que todos quem tem arma, por favor, pegue, porque eu quero fazer um convite para vocês. As pessoas precisam estar conectadas, precisam estar atenadas. E hoje, a maior arma que nós temos para conexão chama-se o celular. E vocês, que são pessoas atualizadíssimas, com certeza vão saber fazer aí uma inscrição no canal do YouTube Direito, Cultura e Arte com Ricardo Bezerra, porque vocês lá vão encontrar muitas informações sobre direito, cultura e arte, todas as abordagens, todos os temas. O convite foi para falar de violência. Como advogado, recebo no meu escritório inúmeros casos de violência, os mais diversos casos de violência, e que muitos aqui talvez comecem a refletir, comecem a buscar na sua mente fatos que talvez tenham ocorrido ou que estejam ocorrendo com vocês. É normal, não era para ser, mas é normal acontecer sim. E precisa, primeiramente, a pessoa idosa tomar ciência e agir. Se vocês não agirem, vocês estão sendo coniventes e estão concordando com o ato de violência. Então, quando nós pegamos aqui violência, eu digo que violência não tem espaço. Seja em qual for a situação, não existe espaço para violência. E pegando aqui o professor e psicanalista Christian Dunker, explica que essa relação é o cuidado invertido. Na medida que nossos pais vão envelhecendo, inverte-se a relação inicial de cuidados. Vocês cuidaram dos filhos, e é hora dos filhos cuidarem dos pais. Isso tem que ficar bem claro na relação das pessoas. Não é que você faça algo para seu filho esperando que ele retribua, mas é preciso que a gente entenda que na vida natural nós cuidamos dos filhos e esperamos que eles cuidem da gente. Vou pedir o apoio aqui do nosso Santana. Eu trouxe aqui 4 situações básicas: autonomia, criança, tratamento inadequado, trabalho, ocupação de espaço na vida e aprendizado continuado. Eu vou pegar pelo último, aprendizado continuado. O que eu pedi para vocês fazerem, pegar a arma do celular, é um aprendizado continuado, porque vocês precisam estar conectados, porque são pessoas úteis, saudáveis, participativas,
e que precisam estar nessa nova era. Nós tivemos a Covid, e a Covid ela nos deu um passo gigantesco de talvez 30 anos de tecnologia. O que era para estar sendo feito daqui a 20, 30 anos, devido à Covid, nós tivemos a necessidade de acelerar todos os procedimentos de TI e, com isso, estarmos hoje com a justiça totalmente virtual, atendimentos em vários órgãos online e totalmente conectados. Não há mais uma possibilidade de voltarmos a 2019, a estrutura que nós tínhamos. É um avanço sem retorno. E quando nós vamos aqui para trabalho, ocupação de espaço na vida, é porque o idoso, ele se aposenta porque ele trabalhou. Mas pelo fato de ele ter se aposentado, não quer dizer que ele não trabalhe mais. Ele tem as atividades domésticas, as atividades até mesmo profissionais, porque é muito bom se aposentar, é ótimo. Mas as pessoas precisam se preparar para a aposentadoria. Não adianta eu deixar o meu trabalho hoje, me aposento e amanhã eu vou fazer o quê? Eu tenho que ter ocupação. E a ocupação do idoso vem por diversas formas, inclusive vocês que estão aqui hoje participando do evento. É uma forma de estarem participando da vida, usufruindo aquilo que a vida deu para vocês, que foi o trabalho. E muitos têm condições de trabalhar. Muitos podem trabalhar, principalmente porque o idoso, ele consegue levar para a nova geração a chamada experiência. Criança, tratamento inadequado. Eu estarei no dia 20 de agosto completando 60 anos. Então já estou no caminho do idoso. Mas eu tenho uma jovialidade minha interna, mas eu não sou criança. E eu acredito que ninguém aqui goste e queira ser tratado como criança. Porque nós somos adultos, idosos, e só chega a ser idoso quem não morreu jovem. Autonomia. Todos querem envelhecer com saúde física e mental, porque nós precisamos ter autonomia. Existem pessoas que realmente não chegam com total autonomia, mas isso são situações que nós não podemos prever, mas é preciso que lutemos por autonomia. E a autonomia do idoso começa em casa, dizendo para os seus filhos que ele é capaz. Nós temos aqui uma relação de tipos de violência. Tipos. Podem ter outras, mas eu vou fazer apenas uma citação. Violências sociopolítica, institucional, infrafamiliar, física, psicológica, sexual, financeira, econômica ou patrimonial, medicamentosa, emocional e social, moral, abandono, negligência e autonegligência. Passando por essas violências, por esses tipos, nós temos aqui a sociopolítica, que são relações sociais que envolvem grupos e pessoas consideradas delinquentes comuns, e as estruturas econômicas e políticas da desigualdade nas relações de exclusão, exploração, periferização de conglomerados humanos significativos. Dessa violência, os idosos e idosas falam, denunciam, tratam-se de uma violência falada nos debates, nas denúncias comuns nas delegacias de polícia.
Essa violência atinge idosos e não idosos, mas tem a sua especificidade ao se aproveitar de situações de fragilização ou vulnerabilidade das pessoas idosas para a prática de furtos, assaltos, roubos, discriminação aos transportes, discriminação no transporte e discriminação social. Vamos aqui no institucional. Relação existente nos abrigos e instituições de serviços. Ora, é muito fácil alguns familiares pegarem idosos e jogarem em abrigos. Jogarem, efetivamente jogar. Porque nem lá vão. Isso é uma violência gravíssima que as pessoas precisam estar em alerta. Instituições privadas ou públicas, nos quais se negam ou atrasam o acesso, não se leva em conta a prioridade legal, não se ouve com paciência, devolve-se para casa, humilha-se por incontinência ou alguma perda, infantiliza-se o idoso, aquilo que eu falei em relação à criança, hostiliza-se a pessoa idosa, não se ouve sua palavra e não se respeita sua autonomia. Então vocês vejam que é institucional, ocorrem diversos tipos de violência. A intrafamiliar é uma situação básica que acontece permanentemente e que muitos idosos não denunciam, não falam, com medo ou principalmente com a palavra pena do filho, da nora, do neto. Ah, não vou fazer porque o bichinho nada. Porque a pessoa que faz qualquer violência dessa forma não pode ser considerada bichinho. É a violência calada, sofrida em silêncio muitas vezes, praticadas por filhos, filhas, cônjuges, netos, netas, irmãos e irmãs, ou parentes e vizinhos próximos, conhecidos da vítima. Essa é uma das violências mais praticadas e que muitos silenciam. É como se vocês estivessem usando as máscaras como mordaça. A violência física é o uso da força física para compelir os idosos a fazerem o que não desejam, para feri-los, provocar dor, incapacidade e morte. Eu tenho no meu escritório casos gravíssimos, aonde a violência ela chega ao querer a morte. Eu quero me livrar do idoso. Então eu faço diversas coisas para que o idoso possa chegar à morte. Porque para mim vai ser um alívio. Essa concepção, vocês podem dizer, esse rapaz é muito frio. Sou, eu tenho sangue de barata. Quando chega-se na hora do trabalho, não tenho pena, dó e piedade. A coisa tem que ser vista de forma sensata, sem a emoção da relação familiar, mas em proteção daquela pessoa, da vítima que está sofrendo. E na violência física, isto tem que ser banido totalmente. A psicológica. Tem violência pior do que você ficar martelando a cabeça de alguém, pum, 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 pum. Principalmente aquela pessoa que está indefesa, se achando indefesa. Então nós temos a psicológica, que corresponde às agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar, humilhar, restringir a liberdade ou isolar do convívio social. Isolar do convívio social. Eu acredito que vocês experientes já viram muitos casos de isolamento social. Ou seja,
eu estou na minha casa, vou fazer um jantar, recolho o idoso para que ele não participe de nada. Vocês já ouviram alguma situação dessa? Quem já viu, levanta a mão. Opa, legal. A violência sexual. Na idade nossa, que eu já me considero, a questão de sexo, se não era tabu, agora é que não é mesmo, né? Porque sexo é uma coisa prazerosa e que nós não podemos deixar de ter esse conceito, porque eu sou idoso. Não, muito pelo contrário. Idoso também tem sua vitalidade. Refere-se ao ato ou jogo sexual de caráter homo ou hetero relacional, utilizando pessoas idosas. Esses abusos visam obter excitação, relação sexual ou práticas eróticas por meio de aliciamento, violência física ou ameaças. Eu já tive também vários casos de violência sexual, de idosos sendo sexualmente violentados por filhos, por netos, por vizinhos, utilizando a fragilidade. Mas nós precisamos entender que nós não somos frágeis, somos fortes. Financeira, econômica ou patrimonial. Aqui eu tenho o Estatuto do Idoso, que dispõe de uma pena para quem utiliza desse requisito, e consiste na exploração imprópria ou ilegal ou ao uso não consentido pela pessoa idosa de seus recursos financeiros e patrimoniais. Nós temos aqui uma gama. Se eu for falar sobre esse tema, eu acho que eu passo a tarde inteira. Mas eu quero só citar duas questões básicas. Uma, hoje é normal o idoso ir ao banco, cuidar das suas atividades, fazer suas atividades, porque ele não é incapaz. Porém, quando chega um idoso numa instituição bancária ou qualquer outra aí que cuide do abrigo financeiro das pessoas, eles vão querer que o idoso faça empréstimos, compre, ou seja, fique endividado. Porque muitas vezes nós vamos sozinhos à instituição e está sendo normal essa prática, você ir receber seu dinheiro, sua aposentadoria, e aquela pessoa faça o empréstimo, faça isso, faça aquilo, mas é um empréstimo consignado, você vai pagar desse tamanho. Chegam os clientes no escritório, quando eu verifico, não é empréstimo consignado, é empréstimo normal, os juros lá em cima e o idoso hiper endividado. Fora essa questão bancária citada, nós temos a questão do aproveitamento financeiro por parte dos familiares. Muitos idosos são interditados não pela incapacidade total, mas porque não pode se locomover, não pode cuidar disso, daquilo, ou passa uma procuração. Essa história de procuração é muito complicada, porque eu passo uma procuração e eu estou entregando para alguém a minha vida. Uma procuração pública estabelece uma relação que ultrapassa o muro da casa e eu posso fazer o que eu quiser com essa procuração, inclusive endividar o idoso até aonde ele não pensa. E a exploração, porque o idoso, por ser pai ou mãe, o filho, o neto, principalmente o neto, eu quero, e a pressão é tão grande que o idoso vai cedendo, vai abrindo mão, e quando nós observamos, ele está sendo explorado e calado.
porque ele não tem nem coragem de denunciar. Nós vamos aí para mais um item. Medicamentosa, violência emocional e social. A medicamentosa é a administração por familiares, cuidadores e profissionais dos medicamentos prescritos de forma indevida. Tomar medicamentos, todos nós que estamos vivos tomamos medicamentos, e quando a gente chega nessa idade, aí é que a gente toma medicamento mesmo, né? Quem é que não toma medicamento aqui? Porque eu tomo. Mas o problema não é tomar medicamento, é quem vai ministrar o medicamento. E nós temos vários casos de medicamentos que são prescritos corretamente pelo médico, porém administrados equivocadamente pela má fé de quem está ali querendo que o idoso fique com mais sequelas, principalmente para uma interdição e poder usufruir dos bens do idoso. Nós temos o emocional e social, refere-se à agressão verbal, crônica, incluindo palavras depreciativas que possam desrespeitar a identidade, dignidade e autoestima. Dignidade da pessoa humana, isso está no texto da Constituição. Todos nós temos que ter dignidade. Então, tudo que se faz, que se fere a pessoa humana, você está ferindo a dignidade. Caracteriza-se pela falta de respeito à intimidade, falta de respeito aos desejos, negação do acesso a amizades, desatenção a necessidades sociais e de saúde. Todo idoso volta a ser criança? Não. Mito. Segundo o psicólogo Gustavo Souza, infantilizar e tratar com carinho são coisas diferentes. Apesar de alguns comportamentos do idoso lembrarem os de criança, mas quem é que não faz uma criançada? Eu adoro. Uma brincadeira, tem coisa melhor. Agora, isso é diferente de ser tratado por criança. Principalmente essa cidadã aqui. Além disso, a infantilização é considerada por muitos uma violência emocional. O idoso, como eu já falei, ele tem caráter, tem personalidade, tem dignidade, pode ser brincalhão, pode ser afetivo, pode ser extrovertido, mas não pode ser tratado como criança no sentido de ser uma forma pejorativa. Nós vamos aqui para o moral, que é uma das formas de violência cometida contra o idoso, e a comunicação infantilizada. Então, essa parte moral, ela é muito subjetiva, mas que acontece no dia a dia de cada um. O abandono, que foi citado aqui por doutora Maria José, eu acho que moralmente uma das piores violências, porque você ser abandonado, quando você é abandonado criança, você não sabe o que sofreu do abandono, você não teve essa questão psicológica afetada. Mas quando você é adulto, quando você é idoso, que você chega a sentir que está sendo abandonado, é, para mim, uma das piores dores, porque você vai ter consciência, você tem consciência de que realmente você não é ninguém. A partir do momento que você foi abandonado, você se exclui, se auto-exclui de tudo. Então, o abandono é uma violência que se manifesta pela ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção e assistência.
Negligência refere-se à recusa ou à omissão de cuidados devidos e necessários aos idosos por parte dos responsáveis familiares ou institucionais. A negligência é uma das formas de violência mais presente no país e ela se manifesta frequentemente associada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em particular para as que se encontrarem em situação de múltipla dependência ou incapacidade. A autonegligência. Isso é bom que vocês façam essa reflexão, que diz respeito à conduta da pessoa idosa que ameaça sua própria saúde ou segurança pela recusa de prover cuidados necessários a si mesmo. Nós devemos agradecer a Deus cada segundo que a gente está aqui. Nós devemos agradecer por estarmos idosos, porque senão já teríamos morrido. Mas não podemos permitir esse autoflagelo. Nós temos que ter consciência que a nossa integridade física e psicológica tem que ser definida por nós, em primeiro lugar. E dessa forma eu passo por essas violências para que vocês tenham ideia desse mundo que nós vivemos. E tenho certeza que a partir de hoje vocês vão refletir um pouquinho mais, vão pensar um pouquinho mais e vão denunciar. Não tenham medo de denunciar qualquer tipo de violência. Isso vai depender de vocês. Não é de mim, não é de doutora Maria José, que faz a parte dela pelo trabalho, não é de doutora Sandra aqui, que faz a parte do trabalho dela, que é minha prima, mas é uma pessoa a caminho de ser idosa, para ela saber como é bom, e trazer essas informações para mim é muito gratificante. Participar de um momento como esse, ver a alegria de vocês, ver como vocês estavam entusiasmados com o casal que passou aqui e fez essa energização com todos nós. Quero agradecer à doutora Maria José, me coloco à disposição se ainda houver tempo. Se não houver, não tem problema, é só pedir a ela meu telefone, estou à disposição de todos para conversar, dialogar e orientar naquilo que é possível. Quero agradecer mais uma vez a vocês pela paciência de me ouvirem. Muito obrigado. Agradecemos ao Dr. Ricardo Bezerra pela palestra proferida. Convidamos a diretora Maria José para a entrega de certificado de participação ao Dr. Ricardo Bezerra. Agradecemos ao Dr. Ricardo.